A crise aumenta e o povo não aguenta. 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 Aumenta a carne, aumenta o leite, aumenta o pão. Aumenta a luz, a gasolina e o carvão. Aumenta o chá imperial e o café. Aumenta o vinho, o bagaço e a água a pé. Aumenta a renda, o seguro e a propina. O autocarro e a senha da cantina. Aumenta a massa, o arroz e o feijão. Aumenta o gás na panela de pressão. A crise aumenta e o povo não aguenta. 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 A Conect TV continua aqui no Auditório Municipal de Olhão. A propósito do espetáculo desta noite, amigos cantam Viviane, mas agora encontrei aqui o Luís Varatojo. Por acaso, não sabia que ias cá estar agora. E como já estava prometida há muito tempo, uma pequena conversa sobre os teus projetos e aquilo que andas a fazer neste momento. Portanto, antes de mais, obrigada por nos dares este bocadinho aqui no meio do teu ensaio. Obrigado eu pelo convite. É sempre bom falar daquilo que fazemos, não é? E divulgar aquilo que estamos a fazer. Luís, teríamos muito para falar se fôssemos voltar atrás na tua carreira, mas falar de Luís Varatojo é falar de Pesticida, Despiciga, Naifa, Fandango, Linha da Frente. Quando olhas para trás, quem é o Luís Varatojo hoje comparado com o miúdo rebelde e um pouco anti-autoridade anarquista de Pesticida? Eu acho que sou um bocado o resultado disso, não é? Nós acabamos por ser o resultado do nosso percurso e daquilo que vamos aprendendo, daquilo que vamos fazendo, e eu acho que sou um pouco isso. E a música que eu faço hoje em dia, eu acho que também tem a ver com isso, porque no fundo, com Pesticida, nós experimentámos uma forma de fazer música, depois com 10 outra forma, foi uma sequência lógica daquilo que estávamos a fazer antes. Por exemplo, com a Naifa, peguei na guitarra portuguesa e andei à procura de outras sonoridades, aprendi a tocar guitarra portuguesa, investi mais numa linha, vá lá, mais fadista, andámos ali à volta do fado e a tentar descobrir o que é que podíamos fazer com aquilo. No Fandango fizemos só um disco, eu e o Gabriel Gomes, e experimentámos o acordeão, que é o instrumento que ele toca, e a guitarra portuguesa, que era o que eu tocava, num contexto mais eletrónico, porque ambos tínhamos também essa costela, não é, mais eletrónica, e no fundo todas essas experiências deram-me conhecimento, vá lá, para fazer o que eu faço hoje em dia. O que estou a fazer agora não uso a guitarra portuguesa, mas as experiências com a eletrónica, o punk que nós fizemos no início, uma certa forma de dizer as coisas, eu acho que estão um bocado condensadas naquilo que eu estou a fazer hoje. Eu gosto de ir experimentando, de ir fazendo coisas novas, não gosto de apanhar uma fórmula e repetir essa fórmula à exaustão, não me sinto feliz com isso, por isso gosto de ir experimentando coisas e é isso, vou sempre experimentando e fazendo coisas novas. É sempre uma evolução, não é? Pode ser uma evolução ou uma devolução, não sei, mas desde que eu fico contente, para mim está-se bem. Quando se fala este projeto que falas agora, Luta Livre, e já vamos abordar isso mais um bocadinho, mas antes de mais, qual é a principal diferença? Porque embora, como falávamos há pouco, tens uma equipa que te acompanha, são músicos, mas o projeto é um projeto a solo, é o primeiro projeto teu, a solo, que tu tens. Qual é a principal diferença entre trabalhar com uma banda, não é, e ter um projeto a solo? Há grandes diferenças, porque quando se trabalha com uma banda, há várias formas de trabalhar com uma banda, não é? Há quem trabalhe compondo e escrevendo tudo e depois a banda toca, mesmo sendo a banda. No nosso caso não, nós compunhamos, por exemplo, na altura dos Pesticida, compunhamos na própria sala de ensaio, escrevíamos no ensaio, escrevíamos no café, era um processo de criação em conjunto. Toda a gente dava uma chega e aquilo ia-se construindo. Ainda a Despiciga era um bocado semelhante. O que eu faço agora, eu como gosto de tocar baixo, gosto de fazer as programações, de fazer os beats, também
aprendi um bocado isso com o fandango e já na linha da frente também com o João Gardela fazíamos algumas coisas desse género. Não sou um teclista, mas gosto de tocar sintetizadores, também de mexer nos sintetizadores e no fundo tenho essas ferramentas todas no meu estúdio e é como se fosse um ateliê em que um pintor tem os óleos, tens os acrílicos, tens as trinchas, os pincéis, os rolos, as colagens, tens os instrumentos ali à disposição para experimentar. E é um processo de criação, na luta livre é um processo de criação mais solitário, é mesmo. Eu crio as bases, eu escrevo, eu vou fazendo os arranjos, vou gravando, porque tenho essa possibilidade no meu estúdio, até as músicas terem já estarem crescidas e terem já uma certa forma. E depois, em muitos casos, tenho convidados no disco que tocam acordeão, ou percussões portuguesas que eu não toco, ou saxofones, coros, segundas vozes, e vou chamando pessoal, portanto o processo a partir dessa altura deixa de ser tão solitário e passa a ser mais coletivo. Mas neste momento agrada-me muito ter um controle total sobre aquilo que sai, sobre as canções em si, não é? Aquilo que é escrito e a forma também musical que elas têm. Gosto de experimentar e às vezes até é mais difícil porque tu experimentas uma coisa e não tens a certeza se aquilo se é bom ou se não é, e se tiveres alguém contigo há logo esse filtro, não é? Mas por outro lado, às vezes essa ideia que à partida poderia não ser tão boa e poderia ser logo eliminada se houvesse alguém a trabalhar contigo, como não há ninguém, ela acaba por se desenvolver e às vezes dá uma coisa que para mim é interessante, por isso eu estou contente com esta forma de trabalho, pelo menos por agora estou a gostar de fazer isto. O primeiro disco da Luta Livre saiu durante a pandemia, mas ele não foi escrito durante a pandemia, ele foi escrito antes, porque em março de 2020 já eu estava a lançar singles, portanto as canções estavam todas feitas. Portanto, esse processo solitário não teve a ver, como em muitos casos tem acontecido, pelo facto de termos estado isolados em pandemia, mas por uma vontade própria de experimentar as coisas com essa autonomia total. Técnicas de combate, lá está o primeiro disco, tu baseaste muito em notícias que vias, recortes de jornais, portanto é imenso material todos os dias para criares, e já vamos falar um bocadinho do que é a luta livre, mas esse primeiro álbum pelo menos foi muito baseado nisso, em notícias que vias, em coisas que te surgiam todos os dias e ias construindo a partir daí. Sim, houve até algumas letras, quase todas, que eu leio muitas notícias. Acho que considero uma pessoa informada. Leio vários meios, quero saber várias opiniões, não quero só um lado da história. Eu leio o Guardian e leio a Al Jazeera. Leio o Público e às vezes espreito o Diário de Notícias, ou seja, tento informar-me. E há muitas notícias, há artigos de opinião, por exemplo, e análise a determinados assuntos, e é sobretudo até nesses artigos de opinião e de análise que eu me revejo em determinados pontos de vista, e nesse disco alguns desses artigos serviram de base às letras. Às vezes fazia copy-paste do artigo, e depois, obviamente, eu basicamente estragava depois os artigos, não é? Porque escrevia depois à minha maneira, não decalcava propriamente frases e usava, não? Mas as ideias que apanhava nesses artigos serviam de estrutura para depois escrever as letras. E portanto estou a trabalhar basicamente em assuntos da atualidade, não é? Em assuntos que têm a ver com política, que têm a ver com questões sociais, questões do trabalho, do clima, sei lá, das nossas relações sociais, da habitação, como por exemplo neste disco. E são assuntos que andam aí, não é? E dão matéria-prima para escrever canções. Eu gosto de canções que digam alguma coisa, não sejam só entretenimento. E em relação ao segundo álbum, quais são as principais diferenças em sonoridade, em inspiração, o que é que diferencia um trabalho do outro? Eu acho que no meu ponto de vista, há aqui dois fatores que diferenciam bastante. Um é a sonoridade do disco, porque no primeiro disco também eu comecei por samplar, tirar bocadinhos de discos de jazz, dos discos que tenho lá em casa,
dos vinis, tirar pedaços e depois construir as músicas através desses pedaços. Portanto, é uma técnica que tem mais a ver com o hip hop e com a música eletrónica. E depois ia experimentando a voz em cima dessas sequências que ia construindo. Portanto, esse disco tem mais essa sonoridade e as canções acabam por ficar marcadas por essa sonoridade. Mesmo a evolução da estrutura das canções acaba por ser marcada por esses samples que eu vou buscar, ou que fui buscar. Eu neste disco optei por fazer outra coisa, foi deixar os samples de lado e pegar na guitarra elétrica e fazer as canções através de sequências de acordes, de riffs que ia conseguindo gravar, que ia inventando, e as canções tomaram outra linha, são bastante diferentes das do primeiro disco, musicalmente, exatamente por causa disso. Em relação às letras, continuo a abordar questões do dia-a-dia e questões sociais, mas se calhar neste disco enquanto no outro tínhamos assuntos mais genéricos, por exemplo, há uma canção que se chama Política, que eu falo do que é a política, o que é a nossa participação política, começa na escola e acaba nos dias de hoje, quase como se fosse um manual, o apelo ao voto, o apelo à participação, etc. Há uma que é a iniquidade, que fala exatamente disso, deste estado de iniquidade em que nós sempre vivemos, em que uns têm muito, outros não têm nada, e de uma forma genérica e geral. Neste disco eu fui buscar histórias mais pessoais e que estão mais perto de mim, mais concretas. Essa música, há uma música, um T0 no Barreiro, que fala da questão da habitação, mas não só, fala da questão dos jovens que se formam hoje em dia e que têm que ir para fora porque cá não conseguem ter um trabalho que os renumere de acordo com a qualificação que têm. Então nem sequer conseguem pagar uma casa. Isso é uma história, por exemplo, que está dentro da minha casa. A minha filha está em Londres a trabalhar. Há outras canções, a Balada do Trabalhador, que diz que aos 12 anos já vergava a mola. Eu não comecei a trabalhar aos 12 anos, mas o meu pai começou. Portanto, é uma história que também está muito próxima de mim. E é essa a diferença em termos de textos também entre o outro disco e este. São histórias mais pessoais. Eu ia-te perguntar, já lá ia chegar, mas agora que falaste nisso, justamente a linguagem que tu usas, o trabalhador, o sindicato, o proletário, que são termos que muitas vezes não ouvimos e para muita gente são termos a abater, não é? Sim, têm sido termos a abater. Agora não se pode dizer trabalhador, tem que se dizer colaborador, não é? Mas isso há toda uma ideologia que está por trás do afastamento desses termos e eu também fiz de propósito, porque eu gosto de fazer isso, que é uma coisa que não está na moda, então se não está na moda eu vou fazer. E se não está na moda falar com estes termos, então eu vou usá-los. Porque depois eles também, por não estarem na moda, acabam por ser surpreendentes nas letras das canções, não é? Tu ouves uma coisa que é isto, mas este termo não ouço habitualmente em canções. Portanto, pelo lado artístico e estético, também gosto de experimentar isso. Obviamente o principal é a carga que as palavras têm, não é? E aquilo que elas querem dizer. Mas também desse ponto de vista mais estético, do resultado, tu dizeres proletário, ou trabalhador, ou sindicato, então é uma palavra que é abominável. Aliás, tenho sido censurado em muitas rádios por causa disso. Não tenho letras com palavras feias ou obscenas, mas para determinados meios de comunicação essas são palavras obscenas e por isso filtram. Mas eu acho interessante isso, acho que é o melhor que se pode fazer é essa guerrilha. Quando falas que são termos que não se usam agora, mas quando se fala de luta livre fala-se de música de intervenção, que é uma coisa que para muita gente está lá atrás, antes do 25 de Abril. Ainda há espaço para a música de intervenção hoje em dia? Achas que há mais projetos como o teu? Ou sentes-te um bocadinho a remar contra a maré, porque não há muito espaço na televisão, nas rádios, como estavas a referir. As letras são letras fáceis, que não fazem as pessoas pensar, porque não interessa que as pessoas pensem, não é? Sim, isso é verdade. Mas eu acho que agora ultimamente têm aparecido vários projetos que de alguma forma ou de outra tocam nesse lado e se afirmam como. E é bom que haja e que se afirmam como música com preocupações sociais e de alertar consciências. Estou a lembrar da Garota Não, por exemplo,
será o caso mais mediático neste momento, mas o Luca Argel, por exemplo, que é um músico brasileiro que está radicado no Porto, que fala muito sobre as coisas Que atua com ela muitas vezes até. sim, já muitas vezes atua com a garota, é verdade. E há outros artistas. Tem havido alguma coisa ultimamente, mas continua a ser. Se tu és muito explícito na linguagem, se tu falas muito se falas de uma forma muito explícita e usas esses termos em vez de usar metáforas, tu tens algum problema em aparecer. Não é pela qualidade das canções, é exatamente pelos termos que usas, que não são bem vistos em alguns meios de comunicação. Bem, eu nem vou falar de rádios ou de televisão, porque realmente ultimamente, sei lá, na última década ou mais, por exemplo, não há um programa de música na televisão, tirando os programas da tarde que têm levado a música pimba ao altar. Não há um programa em nenhum canal de televisão que fale de música, se calhar até nem de artes, quanto mais só de música. As rádios, na generalidade, não têm programas de autor, são rádios com playlists, e as playlists têm curadoria de um conselho que decide o que é que passa, e portanto isto é tudo filtrado há bastante tempo e não é só de agora. E depois o que acontece é que os músicos, e eu tenho consciência disso, conheço muitos músicos, conscientemente têm muito cuidado naquilo que escrevem, nas canções que fazem, porque querem, obviamente, que a sua música seja ouvida. Eu também quero, né? E que passe. E então acabam por fazer montes de concessões para que a música apareça. Não é uma questão de saudosismo ou de revivalismo, mas nos anos 80, por exemplo, havia 4 jornais de música no fim dos anos 80. Havia o Blitz, havia o Set, havia o Êxito, o LP, ainda mais revistas, a Música e Som, etc. Hoje em dia é zero, não há. Mesmo os suplementos de música estão reduzidos a 2 páginas, num ou noutro jornal. Portanto, a importância que se dá a esse trabalho pelos meios de comunicação tem vindo a decrescer, e o espaço tem vindo a ficar cada vez mais pequeno. Apesar de tu tens a internet, é verdade, mas também se tu não tiveres dinheiro, não tiveres uma boa campanha de marketing, na internet também não vais a lado nenhum, és uma agulha num palheiro, não é? Ninguém te descobre. Por isso, mesmo com a internet, essa democracia que devia existir e representatividade não existe, porque passa-se a mesma coisa do que se passava de antes. Antes tinhas os artistas estrangeiros têm uma campanha de marketing brutal e muito dinheiro, põem cartazes na rua, põem anúncios na televisão, e agora fazem-no na internet. E patrocinam as playlists do Spotify, do YouTube, etc., para aparecerem. Portanto, ou seja, há um novo meio que nos permite pôr lá a música, mas se não tiveres esse poder financeiro, também não a consegues mostrar. Estamos a chegar aqui ao fim do tempo. Isto é tudo muito contado, mas queria te perguntar o que é que para além das letras, a componente visual é importante e isso nota-se nas capas dos discos, nos espetáculos também. Portanto, o que é que as pessoas podem esperar quando vão ver um espetáculo de luta livre? Podem esperar, obviamente, um espetáculo é entretenimento, e podem esperar isso, podem esperar música com ritmos muito diferentes, música que é sempre pensada de forma a que tu possas abanar o pé, dançar, etc. Mas dentro disso há montes de mensagens, há refrões fortes que podemos cantar, e no fundo acabar por sair do espetáculo, um espetáculo muito participativo com o público, e acabar por sair do espetáculo a pensar numa data de coisas que quando entraste não estavas a pensar. E hoje isso é o que me interessa fazer. E ultimamente, com isto que se vai passando, e já nos habituamos a ligar a televisão todos os dias e a ver bombardeios e a ver o sofrimento que se vê, e parece que torna-se uma coisa um pouco banal para a maior parte das pessoas que vive com os nossos problemas, mas que acabamos por ser privilegiados, dado aquilo que se passa noutras zonas do mundo, e muitas vezes vem-me à cabeça o teu a brincar, vamos todos ao ar. Exato. Essa a brincar, vamos todos ao ar. Essa é uma música que eu uma letra que comecei a escrever depois da Segunda Guerra do Golfo, da invasão do Iraque, e depois abandonei-a. E entretanto, quando fui fazer este disco, começou o conflito na Ucrânia, e eu acho que voltámos a ter aqui um problema gravíssimo de guerra. Sempre houve guerras, não é? Só que estas guerras grandes voltaram,
e voltamos a ter esta questão de será que alguém vai carregar no botão quando se sentir apertado? Será que alguém vai lançar aquilo que nos anos 80 e 90 havia muito medo da tal bomba nuclear? Obviamente há potências como a Rússia, os Estados Unidos, etc., que estão cheios, têm um arsenal nuclear enorme. Será que alguém, em alguma altura, vai perder o juízo e vai carregar no botão? E pronto, e essa canção... Ou como também dizes, desta vez é diferente. A letra começa assim: desta vez é diferente, há provas concretas das armas secretas e razões de fundo por um bombardeamento preventivo, seletivo e inteligente. Porque também nos dizem que é sempre isso, o bombardeamento é sempre seletivo e nunca há vítimas civis, pronto, mas nós estamos a ver no que é que isto dá, não é? O que é que isto vai dar? Luís, muito obrigada. Desejo-te muito sucesso e vamos nos encontrando por aí nos teus concertos. Portanto, muito obrigada aqui para a Connect TV, Fátima Camões e Luís Varatojo. Até já, obrigada. O monstro a crescer, só falta vencer. Querem-nos mudos, gritamos alto. Querem-nos presos, damos o salto. Querem-nos fracos, seremos fortes. Mentalidades sem cortes. Querem-nos mudos, gritamos alto. Querem-nos presos, damos o salto. Querem-nos fracos, seremos fortes. Mentalidades sem cortes. Escolhe a atividade, escolhe a recompensa. Executa, bravo, isto compensa. Olha a diferença, que sensação agora és. Ao mesmo tempo Pavlov e o cão. Vai, ataca Bobby. Atira-te a eles, mostra o pedigree. Vai, não sejas story. Se tu não fizeres, ninguém faz por ti. Sai, anda, pedala, carrega a mala, o cliente quer jantar. Sobe e desce a avenida, faz-te a vida, tens contas a pagar. Vai, anda, embala, come e cala, amanhã tens que almoçar. Sobe e desce a avenida, faz-te a vida, o cliente quer jantar. Associações, sindicatos e partidos, as classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos, as classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos, as classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos, as classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos, as classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos,